Iniciando a nossa aulinha nesse dia 24/6, quarta-feira. Vou trocar a data aqui logo. Dia 24/6, quarta-feira, estamos aí. Vamos falar hoje de História do Brasil, beleza? E na História do Brasil hoje a gente vai falar a respeito de economia do Segundo Reinado. E nessa economia nós vamos falar da parte rural, café, e falaremos da parte urbana, a indústria, a Era Mauá, beleza? Então, é uma aula hoje que é uma aula significativamente fácil, mas que ela cai com bastante frequência. Porque hoje nós vamos ver como que vai surgir, como vai fazer na economia brasileira o surgimento de um produto, dar uma arribada na economia brasileira. E, então, vamos lá, então. Vamos ver aqui quantas personas nós temos hoje para assistir a Bom nossa... dia, Rod. E aí, Bom dia. Bom dia, tudo certo, velho? Certinho, meu amigo. E vocês? Beleza. Viu Tá aí? jóia. Você viu o Pitbull aí, né? Boa aula aí, hein? Oh, beleza, valeu, Sidney. E aí, tá Falou. beleza aí, mais de 100 pessoas, 107 pessoas chegando agora aí. Vamos lá, então, começar a nossa aulinha aqui. Vamos ver se já tem alguma dúvida. Bom dia, professor. Qual a apostila? Cara, nós estamos na apostila. Deixa eu pegar o slide aqui que eu vou te ver qual que é essa apostila. Mas é apostila 3. Apostila 3, frente B, módulo 9, beleza? Apostila 3, frente B, módulo 9. Pode crer? Valeu, obrigado aí, galera, que está respondendo também aí, show de bola. Aí, senhores, olha só, hoje, esse material eu já coloquei para vocês lá no blog, inclusive não coloquei o material só da aula de hoje, não, eu coloquei o material do Segundo Reinado inteiro. Então, desde o golpe da maioridade, onde os liberais colocaram o Pedro no poder, até chegar à proclamação da República do dia 15 de novembro com o Marechal Deodoro, esse material completo está lá. Segundo Reinado, ele cai muito, tanto em provas e em vestibulares, porque ele é um período longo, ele é um período de meio século. Dificilmente você vai ter alguma pessoa que consiga se manter no poder por tanto tempo. São quantidades pequenas, tá? Você não consegue encher duas mãos, não. São poucas pessoas que têm essa capacidade. E algumas coisas vocês notam nelas. Uma sabedoria, uma inteligência para saber lidar com as pessoas, uma política muito avançada. Você tem exemplos desse, como, por exemplo, o Pedro II, como, por exemplo, Elizabeth na Inglaterra, como, por exemplo, Luís XIV, né? São monarcas que ficaram mais de meio século. Esse aqui ficou meio século, 49 anos e 10 meses, né? A Elizabeth ficou 51 anos. Então, você observa que são expoentes na historiografia a nível planetário, e o nosso Pedro é um deles. Além de você saber que o camarada ele tem o poder absoluto, porque aqui tinha o poder moderador. Lá na Inglaterra, o rei reina, mas não governa, mas na Elizabeth ela era que governava, você sabe disso. Rodinei, mas não tinha uma Magna Carta? Tinha, mas alguns governantes respeitam a Magna Carta, outros não. Só depois que você viu lá a assinatura do Bill of Rights, com o Guilherme d'Orange, né, que fica efetivamente que todos devem cumprir o que rege a Magna Carta e você não pode passar por cima do parlamento. Mas o Henrique VIII fez, Elizabeth fez, Carlos fez, Jaime fez e por aí vai. E você tinha na França, como eu estava te falando, o Luís XIV, que era o rei Sol, cara. Então, poderes absolutos neles. Essa é uma coisa que faz com que os caras sejam longíveis na política. A outra coisa é você ter um momento econômico que gere emprego e renda, onde o país consiga também pagar suas contas e que haja uma ideia de modernização e de crescimento. Se você vive um período de frutos econômicos positivos, a sua possibilidade de se manter no poder é muito mais estendida, muito mais alongada, beleza? Eu sempre faço citações, inclusive, de governos recentes no Brasil. Ah, como assim? Se você for pegar, por exemplo, Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso foi um camarada que tiveram N pedidos de abertura de impeachment contra o governo dele. Sacou? E aí? E aí, pelo menos no primeiro até a metade do segundo mandato dele, o Brasil vivia um período de crescimento econômico. A população não dava muita moral ou não pressionava para poder aquele impeachment sair, porque estava num período de plano real, de crescimento e por aí vai. E aí, você pode pegar o mesmo exemplo com Lula. Olha a quantidade de denúncias que tiveram durante aquele governo, sacou? Olha a quantidade de pedidos de impeachment tiveram do presidente Lula na época.
E por que que isso não tinha uma aprovação popular, apesar da imprensa bater em cima? Pelo fato de que o Brasil vivia um período de prosperidade econômica, sacou? O que eu estou querendo dizer de maneira bem simples é... e vou terminar com a Dilma. Primeiro mandato da Dilma, existia ainda o reflexo de um crescimento econômico. No segundo mandato da Dilma, a economia em decadência. Aqueles pedidos de impeachment que ocorrem por vez e outra em qualquer governo, com pressão popular em cima para que tal pedido seja acolhido pelo presidente da Câmara, ele acolheu o presidente e impeachmentou a mulher. Beleza? O que eu estou querendo dizer, então, em miúdos? Governos que têm prosperidade econômica, ou que pelo menos se sente tal prosperidade, eles têm uma possibilidade menor de sofrerem abalos políticos, beleza? Se a economia vai bem, o povo tende a aceitar o político que está encaminhando aquilo lá, mesmo ocorrendo absurdos, como muitos de vocês sabem, de escândalos de corrupção para lá e para cá. Na cabeça de boa parte do povo brasileiro, o cara fala assim: estão falando que ele roubou, que ele fez isso e aquilo, mas o meu emprego está melhor, ou eu estou ganhando um pouco mais, ou eu estou vivendo um momento diferente da minha vida. Sacou como que a parada funciona? O Pedro, ele vai encaminhar nessa mesma direção. O café vem para poder ser o novo produto rei, que salvaria a economia brasileira. Por que, Ronde? Porque o que você viu de última atividade econômica foi a mineração, com seu tio Sermão, beleza? Inclusive, eu até dei um pedaço também. Só que a mineração ela teve um período de mais ou menos 70 anos, entre o início, o auge e a decadência, beleza? Aí o Brasil volta a ser um país que depende do Nordeste para cana, tabaco e algodão, que já está em decadência há muito tempo, beleza? E aí, Rod? E aí agora, sem o ouro, a prata e o diamante em decadência, muita decadência, pouquíssimos lugares conseguia se encontrar. Com a decadência dos gêneros tropicais, cana, tabaco e algodão, a economia brasileira é de mal a pior. Olha o governo do Pedro I. Olha a quantidade de crise que teve. Olha o período regencial, cara. Olha a quantidade de revolta que teve no período regencial. Alguns de vocês estavam me falando, pedindo material de período regencial para poder colocar, para poder mandar. O Serlão colocou o dele. Eu posso disponibilizar o meu também depois. Mas, bicho, assiste aquelas videoaulas sobre as revoltas regenciais que está lá no blog, que eu gravei uma por uma. Vai lá para você ver qual é que é. E aí tem uma linha de estudo histórica muito interessante, que fala que se o café tivesse encontrado condições climáticas adaptáveis a ele no Nordeste e no Norte do Brasil, a quantidade de revoltas que tinham acontecido poderiam simplesmente não terem acontecido. Sacou? Por quê? Porque, como eu estou te falando, se gera emprego e gera renda e gera prosperidade, tende a diminuir a pressão sobre a política. Beleza? Num período onde não tinha rei, quem governava era regente, o povo já não considera o original. E se vive em crise econômica, bota a culpa no político, olha o tanto de revolta que teve. Viu? Como que história é massa, porque uma coisa vai interligando a outra. E aí vamos lá, então, para esse produto rei que eu vou compartilhar com vocês. O material aqui, você que acordou aí hoje para a aulinha, já com certeza tomou um gole de café, já tomou um cafezinho, show de bola. E é claro, quando eu vou falar de café, eu não perco a oportunidade de dar uma ideia, né? Café, ele é um dos principais produtos da economia brasileira até os dias de hoje, importantíssimo na economia do Espírito Santo, e eu falo a respeito de ter um incentivo às pessoas a consumirem café, porque gera emprego, gera renda efetivamente, isso é fato, sacou? Não estou falando que você ficar bebendo tubos de café, mas se nós consumíssemos pelo menos um terço da quantidade de café que um estadunidense consome, o nosso consumo interno de café seria extraordinário, né? Mas por que lá eles consomem muito? Pô, velho, só você fazer uma experiência. Quando você vai numa padaria ou vê nesses botiquinhos, camada no interior, pedindo, ele pede o quê? Me dá um cafezinho, um cafezinho. Um cafezinho é 2, 3 dedos de café. É meio copo americano, sacou? Que é de 200 ml. Então é 100 ml de café. Se você for nos Estados Unidos, por exemplo, lá são tubos mesmo de café. É café de 300, de 500, de 700 e de 1 litro. O camarada sabe que aquele tubão que você está achando que é milkshake ou é refrigerante, e muitas vezes é café. E aí, Rony? O consumo de café, ele aumentando, aumenta a quantidade de emprego e renda, e é claro, a economia capixaba tende a crescer. Inclusive, eu também, que sou um pequeno produtor de café. E aí, velho? E aí, alguns passam a consumir café, principalmente nessa época que você se encontra.
época de pré-vestibular, sacou? Aí, até o segundo ano do ensino médio, quando você era feliz e não sabia, você saía da escola, chegava em casa, batia aquele pratão de rango, dormia igual uma leitoa, acordava com aquela cara inchada, igual o biscoito traquinas, e de boaça. Agora, quando chegou no terceiro ano ou no pré, quando você vai dar aquela cochilada, você lembra que para conseguir entrar naquela vaga, o concorrente não está dormindo. E aí, ao invés de você ficar contando carneirinhos pulando a cerca, você começa a contar pessoas pegando as vagas, sacou? E aí o sono não fica mais tão agradável quanto era antes, né, cara? Aonde? E aí? E aí você toma um café. E na hora de você tomar um café, siga algumas dicas básicas, né? De um produto que é tão presente na cultura espírito-santense, na cultura brasileira. Na hora de você comprar o café, não compra o café mais barato. Ah, mas é tudo café. É tudo café, mas tem cafés e cafés. Os cafés mais baratos que você vai ver no supermercado são aqueles que vão ter coliforme fecal, porque as galinhas pisaram em cima, cagaram, passarinho, pato, cachorro, marreco. Na hora de fazer a torra daquele café, os caras misturam palha de café, misturam galhos secos de café e até folha. Então não é um café que eu te indico. Ah, então qual que eu vou pegar? Ah, velho, qualquer um daquele que tiver na prateleira, for tipo exportação e tiver for embalado a vácuo, já é um café já para você considerar. Um café bebível, beleza? A chance de ter coliforme fecal de qualquer animal é muito pequena. De ter palha no café, palha mesmo, os caras colocam, moe a palha e colocam no meio do pó, sacou? Dá aquela um gosto diferenciado, amarga demais o café com palha, sacou? Se você beber um café, um arábica, sacou? Que é o da região sul do Espírito Santo, 100% arábica, ele é um café que o amargo dele é um amargo mais suave, um amargo mais leve, sacou? Se for 100% café, sem ter outros grãos. Na hora de fazer o café, comprei um pó melhor qualidade, entendi. Na hora de fazer o café, eu não fervo a água, porque minha água já é filtrada, beleza? Mas se você tem um complexo de filtrar tudo, você pode filtrar, ferver tudo, ferva a água. Mas quando você ferver a água, não pega a água em 100 graus e joga em cima do pó do café, não. Porque senão você queima o pó de café. Pô, mas ele já foi torrado, justamente, ele já foi, ele não precisa de novo ser queimado, sacou? Ah, por quê? Porque se você jogar a água a 100 graus em cima do pó, você vai fazer com que ele perca as propriedades aromáticas, olfativas e palatativas dele. Ele perde em muita qualidade. Então, ferveu? Espera uns 2 minutinhos para a água poder chegar a uns 80 graus, aí você joga no café. Terceiro e último passo, jamais, jamais adoce o café na garrafa. Ah, por quê? Porque ele vai começar a oxidar. Se ele entra em contato com açúcar, e se deixou ele dentro da garrafa já açucarado, doce, em 15 minutos ele começa a oxidar. Em no máximo 1 hora, ele perdeu quase todas as capacidades dele. Você está bebendo uma água preta com cheiro e gosto de café, mas as propriedades dele já foram embora. Beleza? Então, faça o café desse jeito da próxima vez que você vai ver qual é que é. É outro grau de café. Ah, mas eu gosto de açúcar. Adoce a sua xícara. Pode crer? Ou insista em tomar amargo, né? Traga o açúcar de outra coisa, de um bolinho, de um docinho, de uma broa. Case os dois na boca e aí você vai ver qual é que é. E é claro, eu não gosto de amargo. Aumente suas capacidades palatativas. Você vai começar a acostumar. Mas se você não faz isso, adoce na hora. Beleza? Vamos lá. Vamos ver então o café e vamos ver a Era Mauá. Esse café está vindo para o Brasil porque ele não é original do Brasil. O café, ele tem dois lugares que você tem um café nativo, na África e na Ásia. Mas se você for pegar como que ele chega na Europa, e da Europa vem para a América, e aqui chega no Brasil, o café, o primeiro contato foi de povos árabes com café na Ásia, beleza? E aí esses árabes que entraram em contato com café na Ásia, na região de Cantão, mais especificamente, trouxeram esse café para a África. Lembra da expansão do Islã, passou pela costa norte-africana, trouxe o café para a África, e depois os árabes entraram na Europa. É o período do crescimento do Islã na Península Ibérica, onde hoje é Portugal e Espanha, e eles popularizaram o consumo de café lá na Europa, beleza? O café, inicialmente, ele foi condenado pela Igreja Católica, assim como o tabaco também foi condenado pela Igreja Católica, mas assim como o tabaco caiu nos gostos dos consumidores e rendia uma lucratividade muito elevada, a igreja acaba fazendo vista grossa a respeito do tabaco, libera, né? A mesma coisa acontece com o café. O café, as primeiras plantas de café,
chegavam a ser perseguidas, né? Na Europa, tinha que ser arrancada, queimada, porque era uma bebida do demônio, era uma bebida que os pagãos tomavam, que aumentava, que modificava o seu estado de espírito, né? É uma bebida energética. Inclusive, algumas religiões no Brasil fazem consumo restrito de café ou nem tomam café. Eu tenho alguns brother meus que são adventistas, inclusive um é pastor, o Wilson, e ele não toma café, não toma mesmo. Ele fala que é droga, porque aumenta, modifica a pessoa dele, né? E é claro, eu respeito. Se o camarada quer beber café, se não quer, se é da religião dele, se não é, mas a igreja condenou durante muito tempo. E aí, a pressão, porque todo mundo queria beber café e aumenta o consumo, aí houve a legalidade do café. Aí aquilo que você via que era produzido escondido, era só de plantas selvagens, no Brasil passou a fazer uma plantation delas. Plantation é uma planta que foi proibida, igual a maconha é hoje. A mesma coisa era com café, nesse momento aí. E aí, essa planta proibida começou a ser consumida em grande quantidade, uma lucratividade muito imensa, sem possibilidade de combater, faz o quê? Libera, legaliza e ganha dinheiro com a parada. O café, o que muitos falam hoje que pode acontecer com a maconha, ou já acontece nos Estados Unidos, Holanda e Portugal, pode acontecer aqui no Brasil, eu acho bem complicado. O grau de conservadorismo do brasileiro ele é muito significativo a respeito disso aí. E dependendo de quem estiver no poder, né, se tiver um padrão mais conservador, isso aí você esquece que não acontece mesmo, demora tempo. O café demorou tempo. E o Brasil foi o primeiro que fez o café, que era só selvagem ou plantinhas escondidas, se tornar plantations. Latifúndio, monocultura, predomínio de trabalho escravo africano. Por que predomínio de trabalho escravo africano? Porque inicialmente era indígena, lembra lá no começo, depois que passou a ser africano. E por que predomínio? Porque existem trabalhadores livres nesse sistema. Se você for lá na cana-de-açúcar, também é predomínio de mão de obra escrava africana. Ah, por quê? Porque inicialmente era índio, como eu te falei, beleza? Aí, mas por que predomínio? Porque tem um cara que é o mestre açucareiro, o capataz, o capitão do mato, os carregadores, os administradores, os transportadores. Então tem um monte de mão de obra que é livre. Por isso que é predomínio de mão de obra escrava africana para exportação. E o Brasil faz a plantation do café. E o nosso agronegócio, ele não é coisa que dá certo só agora. Agro é tech, agro é pop, agro é tudo. Tá, você sabe aonde? O agronegócio brasileiro sempre foi muito lucrativo, sempre foi muito lucrativo. Só para você ter algumas ideias, ó. O Brasil já foi o maior produtor de tabaco do planeta. Mais de 60% dos fumos vinham daqui. Depois isso se pulverizou. Do café, o Brasil chegou a abastecer 95% do mercado planetário, 95%. Sacou? Da laranja, hoje é quase 90% da laranja consumida no planeta sai do Brasil. Aí você entende por que você quase nunca toma suco de laranja, porque ele é muito caro, né? Ah, por quê? Porque quase tudo é exportado, cara. Então aqui dá certo o agronegócio. E o café não vai ser diferente. E aí, grande procura pelo café, ausência de concorrente, porque o Brasil vai ser o pioneiro, então não tem quem concorra com ele, e a vinda da família real. Aí você fala, mas por quê? Porque a vinda da família real vai tornar público o consumo do café como sendo algo de luxo. Você imagina que quando os cariocas passaram a observar que membros da família real, a corte, consumia café diariamente, aquela população mais pobre, que nunca tinha visto, se interessa, pô, se o cara é rico, é da nobreza, é príncipe, é isso e aquilo, toma esse produto aí, eu quero tomar também, porque ele deve ser bom, sacou? É mais ou menos igual ao Zeca Pagodinho. Você sabe o que é caviar? Nunca vi, nem comi, eu só ouço falar. Mas, se eu pudesse experimentar, experimentaria. Essa é o imaginário de boa parte das pessoas. Com café não vai ser diferente. Ronde, até aí, beleza. Agora, o que tem a ver Tarifa Alves Branco e Lei Eusébio de Queiroz com o café? Bem, as tarifas Alves Branco elas elevaram as taxas sobre os produtos importados, ou seja, que entravam no Brasil de fora, de 30% até 60%. Não sei se você se recorda, mas quando os portugueses, a família real, veio para o Brasil, houve a abertura dos portos, 1808. Todos os países pagavam 24% de imposto. E Portugal, 16%. Quando chegou em 1810, teve um tratado feito à parte com a Inglaterra.
Os outros países pagavam 24%, Portugal pagava 16% e a Inglaterra pagava só 15%. Pode crer? Beleza. Quando o Brasil se tornou independente, em 1822, a Inglaterra só vai reconhecer a independência do Brasil em 1825. Ou seja, 3 anos depois. E aí a Inglaterra fala o seguinte: Brasil, eu reconheço a sua independência, mas eu quero que você acabe com o tráfico negreiro. O Brasil fez até uma lei para isso, só que não funcionava, que era a Lei Feijó, 1831, e que se prorrogue as tarifas preferenciais que nós ingleses temos por 15 anos. Então, se isso foi feito em 1825, prorrogou por mais 15 anos, quer dizer que até 1840 a Inglaterra pagava somente 15% de imposto dos produtos que entravam no Brasil, beleza? A tarifa Alves Branco é 1844, ou seja, já tinha vencido a prorrogação dos tratados com a Inglaterra. E essa tarifa elevou as taxas. Você imagina, se a Inglaterra pagava só 15%, agora ela paga no mínimo 30%, dobrou o imposto que ela paga, podendo chegar a pagar até 60%, quadriplicou o imposto que ela paga. Qual que é o efeito disso no Brasil? O efeito disso no Brasil é o seguinte: se antes você consumia boa parte dos produtos importados, uma quantidade muito significativa do dinheiro saía do Brasil e não voltava mais, beleza? Se esses produtos importados agora são caros, quer dizer que você não vai consumir esses produtos. Pode crer? Você vai acabar consumindo produtos feitos no Brasil ou não vai consumir tal produto. Sobra dinheiro na sua mão. O dinheiro que antes você gastava comprando produtos importados, você não compra mais porque eles estão caros. Esse dinheiro que sobra na sua mão porque você não comprou, você aplica em alguma coisa que dê lucratividade. Em café, por exemplo. Ou na produção industrial local, por exemplo. Sacou? Ah, então quer dizer que os impostos sobre os produtos importados fazem os produtos ficarem caros. Isso. Aí a população não gasta esse dinheiro. Isso. Sobra dinheiro e você aplica em outras atividades, ou no café, ou na indústria local. E a Lei Eusébio de Queiroz? Mesma coisa. A Lei Eusébio de Queiroz, ela proíbe o tráfico de escravos para o Brasil. Quer dizer que o dinheiro que você gastava antes, comprando escravo, você não compra mais. O dinheiro sobra na sua mão. Você acaba direcionando para o mercado interno, ou para plantar mais café, ou para criar uma indústria, uma fábrica, uma loja, uma coisa assim. Beleza? E aí, ó, o café se inicia no Vale do Paraíba. Vale do Paraíba não é na Paraíba. O Vale do Paraíba é no Rio de Janeiro, mas não só no Rio de Janeiro. Observa nessa imagem que tem uma parte amarela e uma parte vermelha, pode crer? Essa parte vermelha é a primeira etapa da produção do café, que nós vamos ver daqui a pouquinho. É o primeiro momento que o café é produzido. Ele é produzido no Vale do Paraíba, que tem esse nome. Por que o Vale do Paraíba? Porque passa aí um rio que chama Rio Paraíba. Por isso, Vale do Rio Paraíba, beleza? Inicia no Rio de Janeiro, e depois esse café atinge também Minas Gerais e depois São Paulo, inclusive até o Espírito Santo. A gente vai ver hoje qual é que é. Aí nesse mapa dá para você ver chegando no Espírito Santo. Ó. O café, então, se inicia no Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro ele vai para Minas Gerais, vai para São Paulo e entra também no Espírito Santo. Uma curiosidade, o Espírito Santo, quando o café começou no Rio de Janeiro, e aí expandiu para Minas, e aí chegou a São Paulo, as terras dessas regiões inflacionaram, ficaram muito mais caras do que elas eram. Então havia uma procura muito grande de terras para poder plantar café. Claro que as terras ficam mais caras. E aí os caras começaram a falar buscar terra em outros lugares. Se em São Paulo, Minas e Rio está muito caro, aí os caras, aonde vai ter terra para plantar? Aí lembraram que existia o Espírito Santo. Ah, tem o Espírito Santo? Tem. E é vizinho? É. E é fácil de exportar, porque tem o Atlântico, tem Porto? É. E será que as terras são férteis? Horrores. Será que tem terras disponíveis? Horrores. Será que o clima é favorável? É o próprio, sacou? E aí, cara? E aí os caras começam a ocupar o Espírito Santo. Você tem uma ideia? Até 1870, só 16% do Espírito Santo era ocupado. 16%. Agora, por causa do boom do café, o Espírito Santo se torna uma área atrativa. Vem para o Espírito Santo, a partir de 1870, em grande quantidade, paulistas, mineiros, cariocas e imigrantes. A população branca do Espírito Santo
64% dos brancos do Espírito Santo descendem de italianos. Aí você fala por quê? Porque aqui tinha terra mais fértil e mais barata do que em qualquer outro lugar para comprar. Quem não conseguia comprar em Minas, São Paulo, Rio de Janeiro, vinha para cá. Os imigrantes que não tinham dinheiro para comprar terra em outro lugar, compravam aqui que era mais barato, sacou? Daí você entender até os nossos tratamentos, né? O camarada fala, e aí, velho? Ô, velho, 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 velho. Isso aí é coisa de mineiro, sacou? Influência de Minas na nossa cultura. Ou o camarada fala, brother, e aí, brother? Isso é influência dos cariocas na nossa cultura. E na atualidade vocês falam mano. E aí, mano? Mano, mano. Esse mano é influência dos paulistas na nossa cultura, sacou? E nem precisa de falar da quantidade de influência que tem imigrantes, né? Em algumas cidades como Venda Nova, Santa Teresa, Santa Maria, Domingos Martins, tem uma influência desses povos aí em grande quantidade, beleza? Vamos lá, então. Primeira parte do café. Essa primeira etapa do café, são 8h50, quer dizer que vai até 9h40, beleza. Essa primeira parte do café, observa que ela vai de 1730, então o café chega no Brasil, o Brasil ainda é colônia, mas era café cultivado em algumas fazendas, sacou? O cara produzia ali alguns pés de café para consumo próprio, beleza? Mas você sabe como é que é, né? Na roça, né? O camarada começou a produzir tal planta, primeiro vizinho que chegar lá, ele, pô, que planta é aquela, tal de coisa, você tem semente? Você tem uma mudinha para me dar? É assim até os dias de hoje. E eu te falo uma parada, que eu sou da roça. Se um camarada chegar na sua casa, viu alguma planta, pediu para você uma muda ou uma semente e você não der, tenha certeza, ele vai te roubar. Ele vai? Vai. Ele vai. Então, seja um camarada tranquilo e evite ser roubado. Como? Dê. Sacou? É assim. Chega a absurdos, tá? Absurdos mesmo. Eu já contei na sala de aula para quem teve aula comigo no segundo, no terceiro, que, pô, você imagina que eu tenho um cavalo, né? Aí um cavalo de raça. E eu cobro para poder ele cobrir as éguas, né? Então, e eu cobro barato, né? Porque é cavalo certificado, tem registro. E aí, quando você coloca ele para poder cobrir uma égua, as pessoas, grana, né? E aí, pô, eu cobrava R$ 1.000, sacou? Cobrava R$ 1.000. Aí, desses R$ 1.000 aí, dava para manter uma por mês. Se o cavalo fizer uma cruza por mês, já paga o custo dele, sacou? Paga e sobra. Mas aí o povo reclama, é que eles são mais chegados, eu vou e cobro uma saca de café. Uma saca de café, todo mundo produz café lá, pô. Aí eu cobro uma saca de café do cara, que hoje aí é 350, R$ 400, sacou? Rapaz, tem uns camaradas que ainda não querem pagar, velho. E de vez em quando aparece uma égua lá na minha propriedade. E aí aparece a égua lá no pasto lá. Aí daqui uma semana o cara vai lá, vocês viram a égua tal de coisa? Eu falei, vocês viram a égua tal. Pô, os camaradas vão e soltam a égua dentro da minha propriedade para o cavalo poder cruzar com ela de graça, sacou? Olha só qual é que é a onda. Se você não der a semente, se você não der o ovo daquela galinha, ou se você não deixar cruzar com o seu garanhão lá, os caras vão dar outra forma de poder fazer isso, beleza? É assim. E, como eu te falei, seja mais prestativo que você não crie inimizades, né? E uma mão lava a outra. Aí você fala, por quê? Porque você começa a aprender um montão de coisas com os caras. Coisa que aqui nesse momento não tem com quem aprender. Ah, por quê? Como que eu vou aprender alguma coisa de café se ninguém plantou café em larga escala até hoje? Então, nessa primeira fase, que tem aí, meu velho, 110 anos, de 1730 até 1840, ou seja, até começar o segundo reinado, as pessoas não tinham conhecimento de como se produzia o café. Como eu falei, é no Vale do Paraíba, no Rio de Janeiro, começa ali, depois se expande. Falta de preparo dos produtores, porque os caras não sabem o espaçamento, não sabem a distância de pé a pé, não sabem a distância entre as carreiras de café, não sabe que tipo de terra ele gosta, se ele gosta de muito ou pouca água, se ele gosta de clima mais seco ou mais úmido, de temperatura mais quente ou mais fria. E aí, tudo vai ser na base da tentativa, acerto, erro. Tentei, plantei o café numa região quente. Deu errado. Não planto mais. Plantei o café de espaçamento 3 metros por 3 metros. Deu certo. Continuo plantando. Então, aquelas experiências que eu vou tendo e que são positivas, eu incorporo ao meu trato. E aquelas que não deram certo, eu excluo. Por isso que demora tanto tempo. Não tem ninguém para você se espelhar.
Se você for hoje cultivar qualquer coisa, sacou? Igual fala assim, nesse período de quarentena eu quero fazer um vaso de cebolinha e de salsinha, sacou? Para eu ter em casa. Eu moro no apartamento, pega pouco sol. Cara, vai lá no YouTube que vai ter um camarada te ensinando, N camaradas te ensinando a fazer o plantio de salsinha e cebolinha em vaso para apartamento, cara. Você vai aprender assim, ó. Agora, se não tivesse ninguém para ensinar, como que você ia ter que fazer? Tentativa, acerto, erro. Gosta que molhe todo dia ou não? Gosta de solo arenoso ou não? Sacou? Percebe? Então, os caras não sabiam de adubação, de irrigação, de curva, de nível, para evitar a erosão do solo. Ninguém sabia, ninguém fazia. Mão de obra escrava, produzia pouquíssimo. Aí você fala por quê? Porque a mão de obra escrava dentro da lavoura de café é difícil demais de você fiscalizar. Numa mineração, o camarada está vendo o escravo lá, procurando ouro. Numa lavoura de cana-de-açúcar, o escravo entra nela duas vezes. Uma para poder plantar, então tá toda a roça aberta, você vê todos os caras trabalhando. Aí a cana cresce e fecha mesmo. Você tem que derrubar para poder entrar, derrubar para poder entrar. Mas a cana-de-açúcar fica comprida, os escravos não podem sair correndo no meio do canavial, não. Sai correndo no canavial, meu filho. E ver como que você vai chegar do outro lado. Ainda mais que é uma outra coisa que poucas pessoas sabem, os escravos vão usar pouca roupa não só para ter um gasto menor com o tecido com eles, mas para poder dificultar a fuga. Por quê? Porque um camarada quase que basicamente pelado, correndo no meio de um canavial, ele vai ser retalhado pela cana. Ele vai chegar tudo cortado, se ele chegar do outro lado. Corta, mas corta mesmo, tá? Corta que é uma beleza, folha de cana. Na lavoura de café, não, cara. Na lavoura de café, os pés crescem e você não corta eles, beleza? Só corta quando ele fica lavoura velha. Cana-de-açúcar você corta e planta todo ano, sacou? Então ele entra para plantar, você vê. Ele entra para colher, você vê. E na lavoura de café? Na lavoura de café, os pés crescem. Se o cara estiver aqui no meio desse pé de café, ele não enxerga o cara aqui, na carreira ao lado dele. Pô, eu estou a 1 metro de distância e não consigo enxergar o cara do outro lado? Não consegue enxergar. E o detalhe, né? Facinho de você fugir. A folha é lisa. Lisa? Lisa. Pode colher uma lavoura de café sem medo, velho. E aí, ô meu camarada, fugiu com grande facilidade ou enrolava com grande facilidade. Entrava debaixo da sombra do pé de café de manhã e aparecia de tarde com a cara inchada. Sacou? Por que faziam isso? Porque era escravo, meu filho. Você imagina que hoje as pessoas contratadas recebem salário, tem uma câmera filmando o cara, e o camarada ainda enrola, recebendo o cara enrola. Você imagina um cara que é escravo, que só recebe porrada, tá me entendendo? Ele não vai querer se esforçar para poder produzir para o cara, não. Baixa produtividade, baixa tecnologia, não tem irrigação, não tem adubação, não tem curva de nível, dificuldade de escoar a produção, não tem estrada. Os caras vão escoar a produção ou no lombo de mula. Você imagina, então, a quantidade de mulas que vão ser necessárias para poder transportar o café até o porto, ou de canoas. Tanto na mula quanto na canoa se desperdiça o horror de café. Erosão e desertificação, porque, como eu te disse, não tinha tecnologia aplicada, não se fazia curva de nível. Vocês já viram curva de nível em geografia, sabe? Não sei se é com a Gisele ou com a Paula. Se você somar isso tudo, é baixa a produtividade. Então, não tem clima, nem tem solo, nem relevo favorável, a mão de obra não produz muito, não tem aplicação de tecnologia, não tem forma de você transportar sem desperdício, consequentemente o solo fica desértico, fica infértil, a produtividade é baixa, de um café de péssima qualidade, mas mesmo esse café de péssima qualidade era todo ele exportado. E por valores elevadíssimos. Só o Brasil produzia. Então tá dando errado, mas tá dando certo. Não produzo bem, mas o que eu produzo eu vendo e vendo por altos valores. Mas com o tempo, o boca a boca, o camarada começa a adquirir experiência, sacou? Como assim? Eu tenho lá lavouras de café lá em Una e esse ano, se tudo der certo, eu vou plantar o resto de café. Os caras, mas você é doido, vai plantar café, tal de coisa? Vou plantar café. Mas o café tá embaixo, é esse aquilo. Eu tenho 42 anos de idade, conheço pessoas que têm idade bem mais avançada do que eu, e todas elas falam a mesma coisa comigo. Rondinelli, o café está em baixa agora, assim como ele já esteve em baixa várias e várias temporadas. Mas também ele esteve em alta várias e várias temporadas. A grande parada é a seguinte: você não ter que vender o café no momento da colheita, quando o mercado está saturado, com uma oferta gigantesca de café no mercado, o preço do café despenca. Se você não necessitar desse dinheiro na época da colheita e poder estocar o seu café
e aguardar a entre-safra, e não importa se ele não vai subir de preço esse ano. Não importa se ele vai subir de preço o ano que vem, porque você pode estocar o café no armazém, ele fica 3, 4 anos tranquilo lá, beleza? Você só vai vender no período da alta. Só vai vender no período da alta para você ter alta lucratividade. A ideia é essa, sacou? Eu tenho minha profissão aqui, tem outras coisas que me dão a grana, então eu não precisaria de vender o meu café no momento da safra. Como eu tenho outras coisas que me sustentam, eu vou estocar o café e vou vender no momento da alta. Essa é a ideia. E por que eu vou fazer isso? Pela experiência de que quem está comigo tem no trato desse tipo de coisa. Eu não vou criar avestruz que eu não tenho conhecimento de nada, sacou? Agora, como que você adquire esse conhecimento? Na roça é assim, o cara passa e vê a lavoura bonita, ele vai lá na sua casa. Ele vai lá na sua casa, bate palma, ô, fulano, ô, beleza, bom dia, bom dia. Lavoura bonita, hein? Bonita. É do senhor? É. Aí começa a perguntar, qual foi o espaçamento que você colocou de pé a pé? Qual foi o espaçamento entre os becos da sua lavoura? Aqui, que adubo você usa? Você joga qual proporção? Sacou? Você aduba quantas vezes por ano? Você joga adubo de folha também ou só de raiz? Esse tete a tete do camarada passar na lavoura e ver ela bonita, lotada de café, ele tem a certeza que o cara que produz aquele café entende de café, ele vai na fonte. Ele vai na fonte e em quase 100% das vezes as pessoas lá vão ter prazer de falar pro cara, sacou? Falar para ele o que que é, para poder, por quê? Porque cresce todo mundo, cara. Sacou? Todo mundo cresce. Se for na outra planta, na outra parada, e você for lá e pedir pro cara e pedir para ele te auxiliar, a maioria vai. Então, o conhecimento sobre a produtividade, a forma, se expande, se melhora. Então, eles percebem que São Paulo e Minas, também no Espírito Santo, você pode colocar ele aqui, o clima é mais frio, regiões mais elevadas, um tipo de solo adequado ao café, beleza? Utiliza novas tecnologias, como curva de nível, beleza? Começa a ter adubação do solo, mão de obra assalariada. Começa você, por causa das leis abolicionistas, você observa que de 1840 até 1875, vai ter aí, ó, Lei Eusébio de Queiroz, Lei do Ventre Livre e Lei do Sexagenário. Só nesse período. Então, como a escravidão está sendo combatida, você vai ter uma substituição da mão de obra escrava pela mão de obra livre. A maioria é imigrante europeia, italiano e alemão em grande quantidade. Facilidade de escoar a produção, porque agora tem as ferrovias, os estaleiros que constroem navios para poder subir os rios que são navegáveis, navios a vapor. Então, locomotiva a vapor, navio a vapor, vai escoar a produção no interior para o litoral e vai exportar, consequentemente, alta produtividade. Esse quadro à direita, ele é um quadro que às vezes o camarada coloca em prova para poder te perguntar se é primeira ou é segunda fase. É a primeira, aquela de 1740 a 1730 a 1840, ou é a segunda e terceira, que vai de 1840 a 1875? E causa um dano muito grande nos alunos. Ah, por quê? Porque a maioria vai colocar que é a primeira etapa. Ah, por quê? Porque tem um camarada negro aí, ó. E aí os caras já julgam que negro é escravo, beleza? E você falou que era mão de obra escrava na primeira etapa e a mão de obra livre assalariada na segunda e terceira. Predomínio de mão de obra escrava. Esse cara pode ser negro, mas talvez nem seja escravo, sacou? Aí você fala assim, mas por que não é a primeira etapa? Mesmo tirando esse cara aí, por que não seria a primeira etapa? E se ele fosse escravo, poderia ser segunda etapa? Poderia. Porque você não vai ter a modificação da mão de obra escrava para mão de obra imigrante assim, ó, no estalo. Então, se na primeira etapa você tem um predomínio de mão de obra escrava africana, na segunda e na terceira etapa você tem um predomínio de mão de obra livre assalariada imigrante, branca, beleza? Mas por que eu sei que é a segunda etapa? Porque você observa as lavouras com as carreiras bonitinhas, curva de nível, principalmente no monte, lá nas partes de montanha mais alta. E o que é o fatal para você saber que é a segunda etapa? A locomotiva a vapor passando na beirada da lavoura, tá vendo? Que tem uma locomotiva passando, é como se ele estivesse olhando de rabo de olho para poder ver a locomotiva que passa atrás dele. Não existem locomotivas na primeira etapa, só na segunda etapa. E aí surgem os barões do café, os camaradas que vão ter uma quantidade gigantesca de ganho com isso aí. Consequência da cafeicultura. Primeiro, velho, nós estamos chegando uma quantidade imensa de imigrantes, milhares e milhares deles. Ferrovias estão sendo assentadas, cidades estão sendo criadas ou aumentadas,
Fábricas surgem porque o dinheiro do café vai ser aplicado em outras atividades que não só o café, mas em fábricas, indústrias, em lojas, beleza? Surge uma visão mais capitalista, moderna, porque você está transitando do trabalho escravo para o trabalho assalariado, né? E aí as pessoas começam a fazer a seguinte ideia: monarquia era visto como um atraso, porque tem uma mão de obra escrava. A república era vista como moderna, porque defendia a mão de obra livre, né? E, é claro, se desloca o eixo do Nordeste para o Sudeste. Mas por que não estava no Sudeste por causa do ouro e diamante, não? Estava, mas quando o ouro e diamante secaram, volta para o Nordeste, cana, tabaco e algodão. E agora, tem o café no Sudeste? Volta a ter aqui, meu camarada, o principal eixo econômico sendo no Sudeste. Um detalhe interessante, né? Você sabe que no período que você viu antes desse aqui foi o período da regência, que você viu que você tinha o sermão. E uma quantidade gigantesca de revoltas aconteceram, né? Tem uma linha da história que fala que se a região norte e nordeste, né, onde você tem Balaiada, Cabanagem, Sabinada, sacou? Tudo norte e nordeste. Essas revoltas elas poderiam não ter ocorrido se tivesse jeito de plantar café lá. Aí você fala por quê? Porque, como eu te falei, se você tem estabilidade ou crescimento econômico, a possibilidade de revoltas contra a política local elas são bem reduzidas. Isso é um negócio bem interessante. Deslocamento da mão de obra escrava para assalariada, já falei, e aumento do mercado interno. Como assim aumento do mercado interno? Ué, velho, mais gente trabalhando, mais gente consumindo. Se você transita da mão de obra escrava para mão de obra livre, escravo não consome, mão de obra livre consome. E aí, como eu estava falando, se você for em Una agora, é a época da colheita do café. É claro que nós estamos num período de quarentena, mas o povo de lá é um povo meio diferente, como eu te falei. Né? Parece que não está acontecendo nada de quarentena na rua. Se você percebe que está, porque as lojas são obrigadas a fechar, porque senão o povo estava andando normal. Fora isso, se você for em Una, num período de panha do café, que é o que eles falam lá, a panha do café, a colheita do café, você tem uma quantidade, a cidade está borbulhando, porque os produtores que são classe média, classe alta, pequenos, médios e grandes proprietários estão embolsando o café, que eu vende a saque, o dinheiro está aqui no meu bolso, e aqueles que são baixa renda, que seriam apenas os trabalhadores, que lá chamam de peão ou de boia fria, está tendo a quantidade maior de ganho agora, porque na hora de você colher o café é por produtividade. Então, quanto mais café você colher, maior é a quantidade de dinheiro que você vai ganhar naquele dia. Para você ter só uma leve ideia, um dia de serviço lá em Una, eu pago um dia de serviço lá para trabalhar para mim na lavoura, de 50 a 60 reais. Depende qual tipo de serviço que o cara faz na lavoura. De 50 a 60 reais o dia. O dia. O camarada trabalhar de 7 da manhã até as 4:30 da tarde. Se você imaginar que essa aula que eu estou dando agora, essa agora, de 50 minutos, ela é 100 reais, dá para você ter uma leve ideia de como que um trabalhador da zona rural é valorizado. Só para você ver. Só para você ver a parada. Mas é claro que essa aula é uma aula de exceção também. Agora, nesse período, então, ele ganha 50, 60 reais por dia se ele for trabalhar. Não foi trabalhar, não ganhou nada. Olha como que o negócio é. A maioria não tem carteira assinada, não tem contrato de trabalho. É uma derrota. Aí, Rod, e aí o que acontece? Nesse momento de colheita, é por produção, né? Então, tem camarada que dobra o que ele ganha. Tem um menino lá que eu estava lá naquela época que eu fui para Iuna, ele estava tirando 120, 130, 150 reais por dia colhendo café. A agilidade dele na hora de apanhar o café era maior do que a dos outros, e é claro, ele se destacava. Ele chegava na lavoura 6 horas da manhã, sacou? Ele só saía quando o sol acabava. 130, 140 conto, eu pagava para ele todo dia, assim, que ele produzia mais do que os outros, sacou? E aí mais dinheiro circulando, mais gente tendo que produzir, mais gente consumindo. E boa parte desse dinheiro também vai ser aplicado na indústria. E aí vem um detalhe. Esse surto industrial, por que um surto? Porque nós tivemos um curto período de crescimento. Não foi um período de crescimento, foi um período de crescimento forte, mas não foi expansivo, não foi duradouro. E que período é esse? Metade do segundo reinado. Na verdade, metade do império, do segundo reinado. O que vai estar acontecendo? Esse camarada, o seu Irineu Evangelista de Souza, também chamado de Barão e depois Visconde de Mauá, que é um superior a Barão, né? O Visconde de Mauá, ele se configurou entre os caras mais ricos da Terra. Esse camarada ele não era milionário, ele não era bilionário, ele era um magnata do capital. Um magnata é aquele indivíduo que as cifras dele estão além de bilionário. Onde? O que tem a ver tarifa Alves Branco e leis abolicionistas com a indústria no Brasil? Tudo a ver, velho.
Eu dei a explicação para o café. Sobra dinheiro, você aplica no café, beleza? Aqui para a indústria é a mesma ideia. Se o produto importado ficou caro, quer dizer que agora o produto nacional tem uma chance maior de ser vendido. E o Barão ou o Visconde de Mauá vê isso. Então, aquela quantidade imensa de produtos importados que abasteciam o mercado interno, agora com a elevação das taxas de alfândega, eles ficaram muito caros. Então, esse camarada vai ter um momento excepcional, onde tem o café sendo produzido, gente ganhando dinheiro para poder consumir, o mercado interno está aumentando a capacidade de consumo, e eu tenho leis protecionistas que favorecem o meu produto da concorrência estrangeira. E aí, e lei abolicionista? Pô, tudo a ver, né? Escravo não consome, brother, como eu te falei. O mercado interno aumenta. E aí ele vai fazer nada mais, nada menos do que mais de 70 tipos de fábricas, de negócios diferentes, sacou? Esse camarada vai desenvolver comunicação, sistema de transporte, fábrica de chapéu, tecido, sabão, cerveja, motor, hidráulico, a vapor, banco, companhia de navegação, minerador, estrada de ferro, estaleiro, que é construção de navio, navios a vapor, instalação de eletricidade, na verdade, iluminação a partir de gás, né, o gasômetro. Vai fazer a primeira ligação telegráfica do Brasil com a Europa, um cabo telegráfico que vai sair daqui do Rio de Janeiro e vai chegar até Lisboa. É um fio que atravessa o oceano e o cara vai e manda daqui para lá, sacou? E aí, Ronde? Esse camarada. Ah, um detalhe, né? Boa parte dessas coisas não só abastece o mercado interno, mas estão voltadas para o café. Aí você fala, por quê? O surgimento de bancos, financiar a produção de café. Companhias de navegação, transportar a produção de café. Estrada de ferro, transportar a produção de café. Estaleiro, construir navio para exportar o café. Sacou? Cabo telegráfico, comunicação para facilitar as negociações de venda de café. E o banco dele, que faz o financiamento, o Banco Mauá, sede no Brasil, com filiais na Argentina, Uruguai, Estados Unidos, França e Inglaterra. Só isso só. E aí? Daí você entender que o camarada era rico, mas rico mesmo. Só que ele entrou em decadência. Por qual motivo? É claro que a Inglaterra não engoliu aquela ideia da tarifa Alves Branco. E a Inglaterra vai fazer uma pressão imensa no Brasil para o Brasil poder reduzir as tarifas. E o Dom Pedro se manteve forte durante boa parte do tempo. Só que quando chega em 1860, nós estamos chegando na Guerra do Paraguai, beleza? Quem é que vai financiar o Brasil? Transportar as tropas, treinar as tropas, armar as tropas. Quem financia tudo isso? É a Inglaterra. E quando a Inglaterra faz esse financiamento do Brasil, para o Brasil ganhar a Guerra do Paraguai, uma mão lava a outra, as duas lavam o corpo, né? A Inglaterra auxilia o Brasil nesses financiamentos e o Brasil basicamente anulou as tarifas Alves Branco. Criou uma nova tarifa, tarifa Silva Ferraz. Com as tarifas Silva Ferraz, a Inglaterra pagava menos de 30% do imposto que ela pagava. Ou seja, 20, 22, 25. Se eu chegava a pagar 60%, olha o tanto que ela reduziu. E aí, né, cara? Volta a entrar o produto importado inglês com tarifa mais baixa, inunda o mercado brasileiro e o Mauá quebra. É claro que o Mauá, eu falei que ele se tornou um dos 6 homens mais ricos do mundo, mas concorrer para conseguir vencer a Inglaterra, que estava chegando na segunda etapa da Revolução Industrial, é complicado. O Mauá quebrou, mas eu queria ser quebrado como ele, né? Porque ele quebrou, mas continuou milionário, beleza? E é claro, ele construiu, ele trilhou o próprio caminho de sucesso. Então, se você construiu o seu caminho de sucesso para chegar até a grana, você construiu, você sabe o caminho que tem que ser trilhado de novo, beleza? É isso que vai acontecer com ele. E nesse interim, também a borracha bomba a economia. Ah, por quê? Os caras começam a descobrir que as seringueiras brasileiras davam um lucro muito mais do que a madeira. Aquela seiva que saía era látex que virava borracha, que vai abastecer uma revolução industrial, principalmente a indústria automobilística, a indústria de correias, de polias, de amortecedores, de solado de sapato, de tudo que você imaginar que tem borracha. E onde que existia? Só no Brasil. E aí os caras começaram a entrar na região norte do Brasil para explorar a borracha. Uma quantidade imensa, por exemplo, de desempregados do Nordeste vão para o norte nesse momento para poder trabalhar com a seringueira, extrair o látex da madeira. Só que daí a pouco os caras perceberam, eles já tinham saído de dentro do território brasileiro, já estava dentro do território boliviano. Pô, não tem uma cerca, né, cara?
Bem-vindo à Bolívia, volte sempre. E aí os brasileiros acabaram percebendo que a maior parte das seringueiras não estavam no lado brasileiro, estavam no lado boliviano. E aí, o que aconteceu? Começaram a ter atritos entre exploradores bolivianos e exploradores brasileiros, e para poder evitar a fadiga, teve um tratado entre o Brasil e a Bolívia. Nesse tratado, Tratado de Petrópolis, assinado já na República, o Brasil comprou o Acre da Bolívia por 2 milhões de libras esterlinas. 2 milhões de libras é muito? É. Só que os bolivianos não sabiam que a exportação anual de borracha dava mais do que isso. Rondinei, quer dizer então que o Brasil comprou o Acre e pagou o Acre com o Acre mesmo em um ano. É. Só que teve a outra parte que ele não cumpriu. A Bolívia, não sei se os senhores sabem, assim como o Paraguai, não é banhada por oceano algum. A Bolívia já teve oceano, só que ela perdeu o oceano dela para o Chile, nas guerras contra o Chile. Peru também quase que perdeu a praia dele inteira, beleza? A Bolívia ficou sem praia alguma. Então o Brasil tinha ainda que fazer uma estrada de ferro que desse ligação da Bolívia ao Atlântico. É a tal da estrada de ferro Madeira-Mamoré. Ligaria a Bolívia, passando pelo norte brasileiro, pelo Amazonas, Pará, até chegar no Atlântico lá em cima. Os 2 milhões nós pagamos. Essa estrada nunca foi concluída. Pode crer? Ou aí os caras fazem o quê? Ao invés de subir, eles descem. Vão para Mato Grosso, São Paulo, Santos. Em Santos os caras importam e exportam, beleza? E aí, uma frase que o Partido Novo pegou do Barão de Mauá, mas eu achei ela interessante pelo que eu vou dizer agora, né? O melhor programa econômico do governo é não atrapalhar aqueles que produzem, investem, poupam, empregam, trabalham e consomem. Ótima frase do Mauá. Liberal, pode crer? Só que o excesso do liberalismo quebrou ele. Aí você fala, por que o excesso de liberalismo quebrou ele? Porque se você é liberal, você não tem tarifa alfandegária. E aí, quando reduziu as tarifas alfandegárias, os produtos importados entravam no Brasil mais baratos do que os dele. E o que acabou quebrando ele? Justamente esse liberalismo do governo brasileiro com relação aos produtos importados. Ele não conseguiu competir com a Inglaterra e quebrou. Então, para aqueles que me ouvem agora, que são liberais ou conservadores na economia, não tem um certo ou um errado. Não tem ou é 8 ou 80. Você se adequa ao momento. Lembre-se que nós falamos de crise de 29. Estados Unidos, enquanto era a maior potência e abastecia e ninguém concorria com ele, ele liberal até a veia, sacou? Quando entrou em crise econômica, quebrou, ele passou a ser conservador e protegeu o próprio negócio. Voltou a ser o topo de novo, volta a ser liberal. Por que eu não vou ser liberal? Ninguém concorre comigo, ninguém consegue concorrer comigo, eu sou liberal. Agora, se você não consegue competir e você adota uma política 100% liberal, a sua economia industrial não vai se desenvolver porque ela vai ser dominada pelos importados. E como eu já disse, importados não geram emprego, não geram renda dentro do país, o dinheiro sai fora. E aí, senhores, terminamos aqui a nossa aula. Show de bola a aulinha, beleza? Opa! Ué. Aí, show de bola a aulinha, deu uma tela preta aqui. E aí, pessoal, a migração começou nessa época, é a matéria da próxima aula. Vamos ver as dúvidas aqui. Várias dúvidas. Vamos lá. Eu ouvi dizer que o café lá é bem mais fraco que aqui, mas eu não sei. Elisa, o café arábica, ele é um café que ele tem um gosto mais suave do que o café conilon. Ele é menos amargo, pode crer? Então as pessoas acham que amargor é força, não é? O café arábica ele tem uma quantidade maior de cafeína do que o conilon tem. Então o conilon ele é mais amargo, mas tem menos cafeína. O arábica é menos amargo, mas tem mais cafeína. A Paula move essa economia. A Paula dá uns pitacos. A Paula é atravessadora, né? Ela é atravessadora. O café de lá é fraquinho, tá bom, fraquinho. Já ouvi dizer que café. Pode colocar também, cafeína. Ácido não. Fazer o chimarrão, a dica também serve para fazer chimarrão. Eu nunca fiz chimarrão com café assim, não, sacou? Chimarrão não acabaça com Ilex paraguaiensis, né, velho? Que é a erva mate. Melhorou a aula. Vou até comprar um 100% arábica hoje. Pode crer, valeu. Barista? Não, que barista? Nem de perto barista. Café é vida, pode crer. Arábica é o melhor café, beleza. A meias dicas. Taraná.
Ah, não, vamos ver aqui se tem mais alguma dúvida. Professor, com o nosso governo conservador, mesmo a maconha para fins medicinais não consegue ser liberada? Cara, a maconha para fins medicinais já tem, sacou? Já tem? Já tem, já. Se você ingressar com um pedido naquela agência de remédios, que eu esqueci o nome agora, você consegue a liberação para fim de remédio, beleza? Para fim, tá vendo aí? O André te respondeu aqui. Para fins medicinais já pode, já tem até receita para tratamento. Pode crer. Vamos ver aqui. Bem-estar, regulamento do tabaco e produtos à base de cannabis. Aí, ó. O João Felipe Barreto colocou aqui. Aí, Dara, maneira para você dar uma olhada. Entendi por que a Lei Eusébio de Queiroz está no incentivo ao café. Porque, como eu te falei, se você não gasta dinheiro comprando escravos, você gasta esse dinheiro cultivando ou abrindo um negócio. E não vai ser problema a mão de obra escrava entrar em decadência, porque vão chegar os imigrantes, beleza? Prof, as imigrações, nessa época, tinha alguma intenção de reforçar a colonização branca no Brasil? Com certeza, mas isso é da próxima aula. Você vai ver imigração subvencionada e imigração de parceria. Tinha, sim, o projeto de clareamento ou projeto de branqueamento. A Helena, nem tinha visto a locomotiva, pode crer, Helena. É isso mesmo, por isso que ela é uma pegadinha. A imigração começou nessa época? Sim, começou nessa época. Não, ela é fortalecida nessa época. Desde que o primeiro português vem para cá, já tem imigração. Qual a relação do incentivo à urbanização com o café? Você produz o café na roça, mas você vende, comercializa na cidade. Pode crer? Então, centros urbanos, onde você vai ter os bares, os restaurantes, você tem os bancos, os compradores, importadores e exportadores. Isso é na zona urbana. Alguém tirou o print da imagem anterior? Não sei que imagem é essa, não, Caterine. Caterine Otarola. Tem como mandar por aqui? Não sei qual print que é, não sei se foi do meu cachorro. Ah, tá. Ô, Catarine, tá lá os slides, todos eles lá, para você poder baixar, beleza? Aí tem a galera que vai printando a tela e colocando aí, né? Legal. O Espírito Santo fez a primeira exportação de Conilon do tipo especial do mundo em 2018. Pode crer. O café Conilon do Espírito Santo é um café diferenciado. Dica, caso também serve para fazer. Aí, chimarrão 70 graus, pode crer. Você vê que lá no sul do Brasil, e também os argentinos, os uruguaios, os paraguaios, eles não fervem a água. Eles falam que mata a água. Que a água, para poder beber café e fazer chimarrão, tem que ser uma água viva. E que quando você dá 100 graus nela, você mata tudo nela. Mas, enfim, senhores, show de bola. Beijo para vocês. Essa aula vai ser gravada e vai ser disponibilizada, beleza? No mais, abração, beijão, até. Tchau.